muito bem. A nossa história, ela é cheia de maneiras e visões em relação a todo um processo de humanidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que possibilita a gente discutir a nossa história, conhecer a nossa história. Bom, a gente vai falar um pouquinho de memória, né? Quando a gente fala de memória, a gente fala memória automaticamente nos remete a lembrar algo, né? A lembrança. Ah, eu tenho memória disso ou daquilo, ou a memória da minha infância, ou a memória da minha história, de acontecimentos na minha família, de acordo com o meu povo, de acordo com o meu país. Bom, o que é, então, essa memória? Para além de ser apenas uma lembrança, aquilo que você lembra, a memória é algo que foi produzido. Nós temos na nossa memória algo que foi colocado para que a gente lembre, para que a gente rememore, né? E quem é que coloca as coisas na sua cabeça? Quem é que contribuiu para você formar a memória que você tem sobre você, sobre o seu povo, sobre o seu país, sobre a sua forma de pensar o mundo, sobre os seus valores? Toda memória que você tem, ela está ligada a um processo de construção, né? Foi construído, foi produzido a memória que você tem. Nós, colocando um exemplo bem claro, a escravidão no Brasil, que memória que você tem? Quem é que colocou essa memória aí na sua cabeça? Bom, se você é uma pessoa que teve muita informação, leu bastante, livros diversificados, você vai ter uma visão bem ampla do processo de escravidão no nosso país, né? Mas se você não teve essa oportunidade, e você só teve o conhecimento de uma linha de pensamento histórico, você provavelmente tem uma tendência a naturalizar a escravidão. Ou simplesmente dizer assim, não, foi um processo dolorido e tal, mas sem muita argumentação de o que isso significou para aquelas pessoas que estavam envolvidas no processo de escravidão. Então, a escravidão, ela sendo vista a partir das autoridades, dos sábios, dos negros africanos que conseguiram passar essa informação para os seus filhos, e aí os filhos foram passando para os netos, até chegar alguns estudiosos que foram pesquisar isso. Se tem este processo, você vai compreender que a escravidão, ela foi um processo de aniquilação de uma história. Ela não foi simplesmente um processo violento com o corpo, com os corpos, né, dos negros e das negras que vieram, os indígenas e as indígenas que estavam aqui no nosso país, né? Os sequestrados e todos eles aqui. Não foi um processo apenas de mutilação de corpos. Ele foi um processo de aniquilação histórica, né? Ela teve toda uma organização para que a escravidão fosse entendida nos nossos tempos, né, como um processo naturalizado. Então, algumas pessoas que defendem que não houve escravidão no Brasil compreendem isso, porque houve um processo natural. Se lá na África existia, se nos grupos tribais existiam a escravidão, então por que não se fazer com os negros africanos? Qual que era o problema, né? Então, a forma como essa memória chega para você e como que você absorve essa memória, isso constitui o que você também vai estar defendendo da vida. Porque a memória, ela não é algo só para lembranças. Memória, ela te dá a oportunidade de você, ao mesmo tempo que você contribui com o processo de lembrar da sua história, mas, ao mesmo tempo, você está vivenciando um momento histórico onde você também vai deixar um legado que será memória para outras gerações. Então,
Quando falamos do processo de aniquilação histórica, e aí o processo da escravidão, ele trabalhou muito isso na sociedade brasileira, exatamente para isso, porque se nós não tivéssemos a memória de alguns pais e mães de santo, que mesmo com a ideia de não poder cultuar a sua religiosidade, a sua crença, eles ainda tiveram um processo de resistência. E se isso não fosse contado, não teria nenhuma oportunidade de ser pesquisado, ou pelo menos não seria nenhuma dúvida para os nossos pesquisadores, historiadores que registraram essa história, né? Porque a história registrada durante muito tempo e que foi contada nos livros didáticos, a memória feita da escravidão, ela não foi a memória de quem foi escravizado ou quem era descendente daqueles escravizados. Então, quando a gente, ao discutir, inclusive, essa nomenclatura, hoje a gente fala que eles não eram escravos, né? Porque dá a impressão de que eles foram lá com um documento e falaram que eu quero me registrar como escravo. E não foi isso que aconteceu. Eles foram sequestrados da terra, eles foram sequestrados da sua tribo, da sua organização e colocados numa condição desumana para um trabalho servil, sem nenhuma remuneração, sem nenhuma condição de ter uma sobrevivência humana. E, nesse processo, quem conta a história, a partir, pensa, né, que o escravo já era uma condição. E hoje a gente discute que, não, eles foram escravizados. Essa nomenclatura só foi possível, a gente está aqui fazendo essa discussão, porque tiveram pessoas que fizeram outras memórias em relação ao processo de escravidão, né, no sistema colonial brasileiro. E aí, a partir dessa memória que eles fizeram e foram registrando, através dos pesquisadores ou através do que foi registrado de alguma forma, através dos achados arqueológicos, isso foram constituindo a memória de um outro nível da escravidão no nosso país, né? Senão a gente não conheceríamos, por exemplo, os levantes, o processo de resistência que aconteceram dos negros e dos indígenas dentro do período colonial. Isso só foi possível porque teve pessoas que fizeram uma memória diferente da memória dos portugueses, os responsáveis pelo processo de escravidão. Era muito comum nos livros didáticos apresentar a escravidão como um processo em que os negros eram naturalizados e colocava ainda o povo indígena como o povo que não se adaptavam ao trabalho, né? Para não dizer uma expressão um pouco mais horrorosa, né? De que eram preguiçosos. Mas, para a gente compreender o processo de resistência deles, foi necessária a memória de alguém, né? E essa memória de alguém que não fosse quem era o colonizador, né? Quem estava do outro lado, sofrendo o processo de escravidão. Então, a memória ela é muito além do lembrar apenas. Ela nos remete a compreender por que nós temos essa memória do povo negro. Por que a sociedade brasileira ainda tem uma memória de... o preconceito ele se dá a partir disso, de uma memória negativa do povo negro, da história do povo negro, que não foi contada por nós, né? E que de uns anos para cá nós começamos a contar essa história. E ao contarmos essa história, estamos fazendo memória. Estamos fazendo um outro tipo de memória do qual se aproxima do que aconteceu, do fato, né? Então, se nós olharmos apenas a memória do colonizador, nós jamais teríamos conhecimento dos levantes e da resistência do nosso povo. E, automaticamente, a gente não iria compreender quais foram, né, as contribuições que o povo negro, o povo indígena, teve para a sociedade brasileira. A gente iria compreender que todo o processo cultural brasileiro ele só foi possível por causa
do colonizador português. Então, a memória, ela remete a gente à nossa ancestralidade, ela remete a gente à nossa história, mas ela também nos projeta, porque, ao mesmo tempo em que eu, conhecendo a minha história, conhecendo o processo histórico que resultou no que é hoje a minha história, eu compreendo a importância de também fazer memória, fazer registro e deixar como um patrimônio histórico para as futuras gerações, para os meus descendentes. Então, a memória, ela, além de fazer com que a gente se fortaleça no conhecimento da nossa caminhada, da trajetória da nossa história, ela nos impulsiona a dizer da nossa responsabilidade com as gerações futuras. Então, do mesmo jeito que a gente está falando da escravidão, nós poderíamos compreender o processo do meio ambiente. Como foi que nós chegamos até aqui na nossa relação com a terra, com o ambiente, né? E o que nós estamos produzindo agora para deixarmos de memória, para deixarmos de herança para as futuras gerações? Se olharmos na nossa historicidade, nós vamos ver que as antigas civilizações deixaram, cada uma dentro do seu processo, deixou para toda a humanidade o seu legado. Nós vamos olhar os negros, africanos, egípcios, o que eles deixaram de legado, para a humanidade, os hebreus lá nas civilizações antigas, assim como os europeus, e os americanos, os índios americanos. Todo o processo, desde as tribos, dos tupi-guaranis, os krenaks, machacalis, todas, que contribuição eles tiveram para a nossa humanidade. E nós podemos compreender como que a dominação social, ela relega a memória do nosso povo ao esquecimento, Há uma intenção atrás de todo o apagar da memória dos povos. Nós temos um processo que quer aniquilar mesmo a história do povo de religiões de matriz africana. Então, para isso, a gente vai matar esse povo, nós não queremos que essa história seja reproduzida, porque é uma história de resistência, é uma história de uma organização diferenciada. Por que era necessário acabar com a memória dos quilombos, das organizações dos quilombos? Porque aquela organização ela feria de morte a organização de produção econômica do sistema colonial, que foi implantado aqui no Brasil. Então, se o sistema de produção quilombola fosse muito divulgado, nós teríamos uma sociedade diferenciada, muito mais distante da sociedade capitalista que nós temos hoje. Então, a memória ela tem essa responsabilidade e esse compromisso de lembrar os fatos para compreender a trajetória, mas, ao mesmo tempo, ela nos faz querer construir novos caminhos, novas perspectivas, novos paradigmas. Se ficássemos só com a memória europeia do que foi a escravidão brasileira, talvez hoje a gente não teríamos tantas leis que amparam todo o processo de aniquilação da história do povo negro aqui no nosso país, de aniquilação de todos os povos indígenas da nossa nação. Então, a memória ela tem essa importância de nos colocar como um patrimônio histórico, recebendo isso como um patrimônio histórico. Eu sou resultado de uma descendência, portanto, eu recebi algumas de patrimônio histórico, eu recebi muita informação, eu recebi muitos valores e também vou deixar. Então, talvez isso não mude toda a sociedade, mas ela pode mudar meu núcleo familiar, ela pode mudar o meu núcleo étnico, os grupos sociais dos quais eu participo. E aí, se eu consigo isso, é automático que a minha sociedade também vai mudando as cabeças. Fazendo memória, então, da educação. Hoje,
a gente buscando todos, né, fazer a Universidade Federal. Na minha memória, que não é de muito tempo atrás, eu, quando fui fazer faculdade, a gente não conseguia pensar ser possível negros favelados, né, de periferia, fazer faculdade federal. E isso não tem 40 anos. Menos de 40 anos atrás, a gente achava era tão difícil isso acontecer, né? Que a gente, por mais que a gente sonhasse, a gente não tinha memória de que isso era possível. Hoje, se você chega numa turma do ensino médio, num grupo de jovens, a ideia de se fazer uma universidade federal está muito presente. Isso é muito bacana. Com isso, o que toda a organização que foi feita, os movimentos negros organizados, a sociedade, conseguiu através de modificações na lei, modificações, inclusive, na nossa concepção. Hoje, você chega na Universidade Federal, é admissível você ver bicicleta, você vê carros populares, enquanto que há 40 anos atrás você não via. Eram a maioria esmagadora, assim, podia contar nos dedos, olhe lá se tinha negros e negras na universidade, indígenas nas universidades federais. Você não tinha isso como memória. Essa não era uma memória tranquila de se ter. Hoje, para nós, federal, Universidade Federal, ela está no nosso ideário, né? da nossa juventude, está no ideário do nosso sonho, da nossa utopia, que é algo que a gente sabe que é possível alcançar. Então, a memória ela vai mudando isso. Quanto mais memórias você tem de uma produção, de uma construção, onde vai te aproximando de todos os bens produzidos pela sociedade, mais você vai mudando os seus paradigmas e a sociedade vai se transformando. Então, tudo isso que eu citei aqui foram transformações acontecidas na sociedade, mas a partir de mudanças na nossa memória, a partir do momento em que a gente começa a entender que é possível, entender que houve resistência do nosso povo e que é necessário que se faça reparações, que se faça que o nosso país não pode ser um país com bom desenvolvimento econômico e humano, se não tiverem todos os grupos sociais com formação de qualidade. Então, a memória ela não tem o fim, o objetivo apenas de fazer lembrança. Ela nos faz a lembrança, mas ela também traz em si uma carga de comprometimento e de compromisso com a nossa historicidade. Que a gente não se deixe levar pela memória apenas de quem é o dominador, que a gente saiba compreender o nosso lugar, o nosso caminho, a nossa trajetória, para que a gente faça nossas transformações necessárias. Bom estudo para vocês.